Esta videoaula é continuidade do período histórico chamado Idade Média, onde irei abordar sobre o feudo e as obrigações servis. A gente sabe que a Idade Média é um período histórico de quase 1000 anos, que teve início no ano 476 a 1453 da Era Comum. E dentro da Idade Média temos o seu sistema chamado feudalismo, que se baseia no sistema agrícola, caracterizando-se por uma descentralização do poder, uma economia rural de subsistência, uma sociedade estamental e uma forte influência da Igreja Católica. Então, agora iremos mostrar as características gerais do feudo. Primeiro vamos para essa pequena tabela, onde irei explicar o que é manso senhorial, manso comunal, manso servil e terras clericais. E em seguida irei explicar o que são talha, corveia, banalidade, formariagem, mão morta e tostão de Pedro. Então aqui está mostrando de como era a divisão do feudo em geral. Ou seja, divisão do feudo em 4 áreas distintas. São eles: manso senhorial, manso comunal, manso servil e terras clericais. Primeiro tenho aqui manso senhorial. Primeiro que tudo, o que é manso? Manso é um pedaço de terra dentro do feudo. O que é manso senhorial? Já está dizendo. Quem é o senhor do feudalismo? Os senhores feudais. Então, o manso senhorial era a área em que vivia o senhor feudal, ou seja, que morava. Era o palácio onde vivia o dono das terras, o dono do feudo. Isso aqui é resultado dos fragmentos do processo das dinastias dos francos, onde Carlos Magno saiu distribuindo as terras para outros nobres, informando o que chamamos de feudos, que também deu o processo de suzerania e vassalagem. O que é o manso comunal? O manso comunal é uma área do feudo onde todos que ali vivem dentro do feudo podem explorar. Essa área é composta por animais, ou seja, criação de animais, como vaca, bode, cabra, etc. E também servia para caça, coleta de alimentos e lenha. Por isso que se diz manso comunal, é comum para todos. O que é manso servil? Se a mão de obra feudal é servil, quem é que mora no manso servil? Quem é mesmo? Os servos. Manso servil refere-se às terras que os servos camponeses usavam para produzir seu sustento e cumprir as obrigações para com os seus senhores feudal. Era a parte da terra do feudo destinada à subsistência dos servos, onde eles plantavam e colhiam para se alimentar e pagar tributos. E agora temos a última obrigação e dever dos servos ou camponeses aos 2 maiores poderes político e religioso da Idade Média do sistema feudal, que é a Igreja Católica e o senhor feudal. Então aqui tenho as terras clericais. O que são as terras clericais? É uma parte da terra que pertencia à Igreja Católica. A gente sabe que o servo, se quisesse, poderia trabalhar no manso comunal, mas ele era obrigado a trabalhar para o manso senhorial. E essa obrigação se chama de corveia. E o servo teria que trabalhar 3 vezes na semana para o manso senhorial. Então, a corveia era uma obrigação feudal em que os servos camponeses eram obrigados a prestar trabalho gratuito durante alguns dias da semana. Este trabalho era uma das principais formas de tributação e garantia a manutenção das propriedades e infraestruturas do senhor feudal.
Agora temos aqui a talha. O que é talha? A talha é o trabalho que o servo realiza no manso servil. E uma parte da produção desse trabalho é entregue, ou seja, é destinado ao senhor feudal. Talha é o mesmo que tirar uma parte, que seria uma parte da produção daquilo que o servo produziu, dada para o seu senhor feudal. A talha servil, no contexto do feudalismo, era um tributo que os servos camponeses pagavam aos senhores feudais. Consistia numa parte da produção agrícola, como cereais, animais ou produtos manufaturados, que o servo entregava ao seu senhor feudal em troca do direito de usar as terras do feudo. A talha era uma das várias obrigações que os servos tinham para com os seus senhores. Junto com a corvéia, trabalho gratuito nas terras do senhor, e a banalidade, pagamento por usar equipamentos ou ferramentas do feudo, como moinhos e fornos. Agora vamos para a banalização. O que é banalização? A banalização é um tributo em que o servo tem que pagar para o seu senhor feudal pela utilização de ferramentas. Por exemplo, se o servo fosse utilizar uma foice, ele teria que pagar ao seu senhor feudal para poder utilizar a ferramenta de trabalho. Agora vamos para a formariagem. O que é formariagem? A formariagem é um imposto dentro do casamento do servo, ou seja, onde ele estabelece um matrimônio. Aí ele paga também um imposto. Agora vamos para a mão morta. O que é a mão morta? A mão morta também é um imposto pago pelo servo. É quando um pai de família do servo morre, onde esse servo vai ter que pagar ao seu senhor um imposto pelas despesas dadas pelo senhor feudal. Por isso que se diz mão morta, porque o senhor feudal também vai lucrar em cima do morto. Agora vamos para o tostão de Pedro. O que é tostão de Pedro? É o imposto pago pelos servos à Igreja Católica, ou seja, ao clero, que hoje é o que chamamos de dízimo. Então, observem que o servo ou camponês, na sociedade medieval, ele é totalmente um escravo, é totalmente explorado, sem direitos trabalhista e cidadão, ou seja, ele pagava para trabalhar. Onde o senhor feudal era o poder absoluto do seu feudo, e a Igreja Católica Apostólica Romana era quem controlava a sociedade. Ela decidia pela vida das pessoas. Existem historiadores que defendem que a Igreja Católica, ou seja, o clero, era o imperador da sociedade medieval, porque ela controlava tudo. A Igreja Católica era o centro de tudo, até porque não existia um poder centralizado, assim como funciona em um império, onde o poder é centralizado nas mãos do imperador. Já na Idade Média, não. O poder era descentralizado. Cada senhor feudal mandava no seu próprio feudo. Então, a igreja ocupava e preenchia esse espaço, essa lacuna de descentralização do poder. Ou seja, a Igreja Católica não era um império no sentido político, mas de controlar a sociedade, o que ela tinha que fazer ou não. Ou seja, decidia pela sociedade. Exercia uma influência enorme e abrangente em diversos aspectos da sociedade, incluindo a política, a cultura e a economia. Ela tinha uma estrutura hierárquica bem definida, com o Papa no topo, e era detentora de grande poder e riqueza, incluindo terras e servos, segundo o portal A12. Esse A12 é como se fosse um portal religioso católico, onde se encontra várias informações sobre a Igreja Católica. A quer dizer de Aparecida e 12, que significa o dia da festa da padroeira do Brasil,
que é a estátua da Aparecida. Por hoje só e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.